O segredo dos que constroem impérios, dos que alcançam metas impossíveis, está em uma regra simples: agir primeiro e sentir depois. Porque a mente humana é preguiçosa por natureza. Ela quer economizar energia, evitar esforço. E se você der ouvido a essa voz, você perde. Mas quando você decidir agir mesmo sem ânimo, você quebra o código. E aqui está o segredo. O hábito é a arma mais poderosa que o ser humano possui. A cada repetição, mesmo pequena, você está esculpindo seu cérebro e criando novas conexões nele. E a chave é justamente essa. Você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer algo. Se não consegue estudar por 2 horas, estude por 5 minutos. Se não consegue correr 10 quilômetros, corra um quarteirão. Se não consegue escrever um livro inteiro, escreva uma frase. Não é sobre quantidade, é sobre consistência. O mínimo feito hoje vale mais do que o máximo prometido para amanhã. E aqui está a mágica. Cada vez que você age, mesmo no mínimo, está ensinando sua mente quem manda. Está dizendo: eu que comando, não você. Isso gera uma força que cresce em silêncio, até que um dia você percebe. Aquilo que era pesado virou leve. Aquilo que exigia esforço virou hábito. Agora me escute com atenção. Nós não viemos ao mundo para descansar. O descanso não transforma ninguém. Nós viemos ao mundo para enfrentar dores, carregar fardos, sofrer o atrito necessário que molda o caráter e transforma dor em sucesso pessoal. O prazer fácil pode até adoçar o instante, mas apodrece a vida inteira. Você já se perguntou por que tudo aquilo que é pecado é gostoso? Pense bem, por que será? Simples. Porque, na verdade, tudo o que é gostoso te leva para o buraco. A armadilha confunde a liberdade com a rendição dos prazeres momentâneos. E aqui está a verdade. O verdadeiro segredo para uma vida de sucesso é o oposto: a disciplina. Disciplina é a verdadeira liberdade. Você acha que é livre quando cede aos instintos, mas está apenas algemado ao desejo. Preso não é quem segue uma rotina. Preso é quem não consegue dizer não a si mesmo. Uma pessoa livre é quem tem o poder de escolher quando e como vai agir, mesmo que não sinta vontade. E aqui está o ponto que pode mudar sua vida. A mente precisa de um dono, e se você não assumir esse papel, outros assumirão por você. A disciplina é a chave e o começo de uma vida com poder. Ela dói, mas é a dor que liberta. Então eu te pergunto: você quer viver como um escravo disfarçado de livre, dominado por prazeres que te arrastam para baixo? Ou quer viver como alguém verdadeiramente livre, capaz de forçar a mente a obedecer, capaz de agir quando não tem vontade, capaz de transformar disciplina em poder? Quantas vezes você deixou sua vida ser governada por caprichos momentâneos? Quantas vezes adiou algo importante porque não estava com vontade? Esse é o maior engano da humanidade: acreditar que a vida se move pela emoção. Mas eu te garanto, não. A vida se move pela decisão. Nós não fomos feitos para escolher sempre o caminho mais fácil. O caminho fácil é a trilha dos fracos, é a estrada larga onde todos se perdem. O verdadeiro crescimento nasce quando você encara a resistência e decide atravessá-la. O desconforto não é inimigo, é mestre. E aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de aceitar. Não espere que seja prazeroso. O que hoje você odeia pode ser justamente o que mais vai te libertar. Lavar a louça, estudar cansado, acordar cedo, treinar mesmo sem energia. Esses pequenos atos são tijolos invisíveis construindo uma fortaleza dentro de você. O grande segredo é entender que a liberdade não é fazer o que você quer quando sente vontade. Liberdade é ter o poder de escolher agir mesmo sem querer. Escravo é aquele que depende de ânimo. Livre é aquele que age apesar dele. Também não espere que seja fácil. Espere que você seja melhor a cada dia. Essa é a mentalidade que separa os que conquistam dos que ficam para trás. Você não precisa de um caminho sem pedras. Precisa se tornar alguém capaz de andar sobre elas. Então, eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos, através dessas palavras: até quando você vai viver refém dos seus humores? Até quando vai entregar seus sonhos nas mãos da preguiça, do cansaço, da desculpa? Você pode se reerguer hoje. Não amanhã, não depois. Hoje. E para provar que você decidiu dar esse passo agora, escreva nos comentários: eu decido agir mesmo sem vontade. Cada letra será como uma assinatura de compromisso, uma mensagem enviada à sua mente e ao universo de que, a partir de hoje, você toma o controle.
A verdade é que a vitória não está no esforço heróico e raro, mas no ato humilde e constante. O hábito é o construtor invisível da sua grandeza. E cada mínima ação é um tijolo. Então não espere pelo ânimo. Não espere pelo momento perfeito. Faça o mínimo hoje. Amanhã, repita. Depois, de novo. Até que se torne impossível parar. E quando isso acontecer, você terá descoberto a verdadeira força, a de ter transformado sua mente em uma máquina que obedece, mesmo contra a vontade. Agora preste muita atenção em mim, pois aqui está a chave que poucos te contam para forçar a sua mente a agir. Imagine comigo agora. Você acorda em um dia comum, cansado, sem ânimo, sem nenhuma vontade de levantar da cama. A mente começa a inventar desculpas. Hoje não, amanhã eu faço, você merece descansar. Se nesse momento tudo o que você tem é força de vontade, provavelmente você falha. Mas se você tem propósito, nada te para. O propósito é a chama que arde por trás da disciplina. É a razão que torna o sacrifício suportável. Quando você tem propósito, a dor ganha sentido. O suor vira investimento. O desconforto vira prova de que você está no caminho certo. O corpo pode estar cansado, a mente pode resistir, mas o propósito sussurra: continue, porque isso vale mais do que o seu cansaço. Pare e reflita. Os maiores feitos da humanidade não nasceram de momentos de inspiração. Nasceram de pessoas que tinham uma visão tão forte que ignoraram a vontade momentânea. Um pai que trabalha exausto para dar o melhor ao filho. Um atleta que treina até a exaustão para alcançar a glória. Um criador que insiste mesmo quando todos duvidam. O que mantém essas pessoas de pé? Não é vontade, é propósito. Aqui está a verdade que você precisa gravar. A vontade é frágil, mas o propósito é inquebrável. A vontade muda com o humor, com o clima, com a opinião dos outros. Mas o propósito é uma rocha. Ele não negocia, não vacila, não se curva. Quando você tem clareza de propósito, agir sem vontade deixa de ser um peso e se torna apenas parte da jornada. E aqui vai um segredo. Quando você define claramente o porquê, o como se torna irrelevante. Você pode estar cansado, pode estar sem ânimo, pode até estar com medo, mas se sabe para onde está indo, você anda mesmo assim. O propósito é o mapa que não deixa você se perder no meio da escuridão. Então eu te pergunto agora, qual é o seu propósito? Se você ainda não sabe, descubra. Se já sabe, grave-o na alma. Porque é ele que vai te empurrar quando nada mais empurrar. É ele que vai te levantar quando tudo em você quiser desistir. E aqui está o desafio. Toda vez que sentir preguiça, desânimo ou resistência, não pergunte, eu quero fazer. Pergunte, isso serve ao meu propósito? Se a resposta for sim, você não tem opção. Você age, você continua, você persiste. Essa é a verdadeira liberdade. Não viver pelo que você sente no momento, mas pelo que você decidiu para a sua vida inteira. Você me ouviu falar de propósito. Mas talvez você esteja se perguntando, como eu encontro o meu? Preste atenção em mim agora, porque o que vou te dizer é o divisor de águas entre viver uma vida comum ou uma vida que arde em significado. O propósito não é encontrado por acaso. Ele não cai do céu, não aparece em um sonho aleatório. O propósito é descoberto quando você se atreve a olhar para dentro de si e perguntar: o que eu desejo com tanta intensidade que nada pode me parar? Essa não é uma vontade fraca, não é um capricho. É um desejo tão ardente que queima como fogo dentro de você, mesmo quando o mundo tenta apagar. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente. Aquela ideia que não te deixa dormir, aquele sonho que ocupa seus pensamentos, mesmo quando você tenta fugir. É mais do que uma meta, é uma obsessão sagrada. E quando você descobre qual é a sua, você não precisa mais de motivação externa, porque ela se torna um combustível infinito. Pense comigo, quantas pessoas você conhece que vivem sem direção? Elas acordam, trabalham, comem, dormem, repetem o ciclo sem jamais perguntar, para quê? Elas não vivem, apenas existem. E sabe o que acontece quando a dor chega? Elas desmoronam, porque quem não tem propósito não aguenta o peso da vida. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que encontrou seu desejo ardente. Nada consegue parar essa pessoa. A crítica não abala, a fadiga não detém, o fracasso não destrói. Porque o propósito é maior do que todos os obstáculos. Quando o seu porquê é grande o bastante, o como se torna irrelevante.
Então, como encontrar o propósito? Observe 3 pistas. O que você faria mesmo se ninguém estivesse olhando? O que te dá energia em vez de roubar? O que você estaria disposto a sofrer para conquistar? O verdadeiro propósito não está no conforto, mas no sacrifício que você aceita sem reclamar, porque sabe que vale a pena. Ele está no fogo que continua aceso, mesmo quando a noite é longa. Agora eu te desafio. Pare de viver apenas para sobreviver. Pergunte-se sem medo. Qual é o desejo que me consome? O que eu quero com tanta força que estaria disposto a pagar qualquer preço? Quando você responder isso com honestidade, terá encontrado o mapa da sua vida. E nesse momento, você não vai mais precisar forçar a mente, porque ela será arrastada pelo fogo do seu propósito. Preste atenção em mim agora, porque vou te revelar uma das ferramentas mais poderosas que existem para encontrar o seu propósito, alimentar o seu desejo ardente e transformar sua mente em uma máquina de conquista: a escrita. Você já percebeu que pensamentos são como fumaça? Eles aparecem e somem, escapam pelos dedos. Mas quando você escreve, você prende o pensamento no papel. Você dá corpo àquilo que antes era apenas invisível. Escrever é transformar o sonho em algo concreto. É declarar ao mundo e ao seu próprio cérebro que aquilo é real, que aquilo existe. E não é mágica, é neurociência invisível acontecendo. Quando você escreve seus sonhos, você está reforçando conexões, programando seu cérebro para enxergar aquilo como possível. Você começa a treinar sua mente para acreditar que aquilo já é parte de você. E quanto mais você escreve, mais o desejo se intensifica, mais você se convence, mais você age. Então eu quero propor uma experiência agora. Pegue um papel, não amanhã, não depois, agora. Feche os olhos por um instante e visualize o seu maior sonho. Imagine cada detalhe, o lugar onde você estará, as pessoas ao seu lado, o cheiro, o som, as sensações. Imagine você vivendo aquilo como se já fosse real. Agora abra os olhos e escreva. Escreva com riqueza de detalhes, como se estivesse descrevendo uma cena que já aconteceu. Escreva o que você vê, o que você sente, o que você conquistou. Não escreva no futuro, escreva no presente. Eu sou, eu tenho, eu conquistei. Transforme o papel em um espelho da vida que você deseja. Aí vá além. Escreva também o caminho. Quais são os passos que você precisa dar? Quais sacrifícios você está disposto a fazer? O que você vai começar hoje? Porque o desejo ardente sem ação é apenas ilusão, mas o desejo escrito, planejado e detalhado se transforma em destino. Você entende o poder disso? Quando você escreve, você cria um contrato consigo mesmo. Uma mensagem enviada ao seu cérebro, à sua alma e até ao universo. É como cravar na pedra. É aqui que eu vou chegar e nada vai me parar. Então eu te desafio a fazer esse exercício agora. Visualize, escreva, declare. Torne o invisível visível, o intangível palpável. Porque todo grande império começou em um pedaço de papel, nas mãos de alguém que ousou acreditar antes de ver. Imagine o poder que surge quando você une tudo o que já falamos. O hábito que molda sua mente, a disciplina que te liberta, o propósito que te impulsiona, o desejo ardente que queima dentro de você e a escrita que reprograma seus pensamentos. Quando esses elementos se encontram, algo extraordinário acontece. Você começa a agir mesmo sem vontade. Você entende o que isso significa? Significa que você não depende mais de humor, de motivação de dias bons. Você age porque está programado para agir. Você forçou tanto sua mente, repetiu tanto os pequenos gestos, escreveu tantas vezes seu destino, alimentou tanto seu propósito, que agora a ação se tornou inevitável. Esse é o ponto em que a maioria nunca chega, porque eles acreditam que precisam sentir. Mas você vai além, você não sente, você faz. E ao fazer, você cria o sentimento. Você não espera desejo, você cria desejo pela disciplina. Você não espera que a mente queira, você obriga a mente a obedecer. E aqui está o detalhe que vai explodir sua mente. Quanto mais você força, mais natural se torna. A disciplina, que no início parecia prisão, se transforma em liberdade. O hábito que antes exigia esforço agora é automático. O propósito que antes parecia distante agora é um norte constante. O desejo que parecia frágil agora é fogo que não se apaga. Tudo começa a se alinhar. A sua mente, o seu corpo, as suas ações. O que antes era batalha interna se torna fluxo. Você descobre que pode levantar, trabalhar, estudar, treinar, mesmo sem querer,
porque a sua identidade mudou. Você não é mais alguém que espera a vontade chegar. Você é alguém que age porque decidiu, não porque sentiu. E é exatamente nesse ponto que os milagres começam a acontecer. Porque enquanto o mundo espera estar pronto, você já está em movimento. Enquanto os outros ainda estão pensando, você já está colhendo. Enquanto eles se arrastam, você avança. Então eu quero que você guarde isso. Agir sem vontade é o superpoder dos grandes. É o que separa os que sonham dos que realizam, os que falam dos que fazem, os que tentam dos que conquistam. Agora eu te pergunto, você está disposto a alinhar tudo isso? Hábito, disciplina, propósito e desejo para se tornar imparável? Se a resposta for sim, escreva nos comentários. Eu sou disciplina, eu sou propósito, eu sou ação. Essa será a sua nova identidade, gravada não apenas nas palavras, mas na mente e na alma. Mas escute bem, saber não muda nada. É agir que muda tudo. O mundo está cheio de pessoas que sabem o que precisam fazer, mas poucas têm coragem de se levantar e fazer mesmo quando não querem. A diferença entre os que sonham e os que realizam é essa: ação, ação e ação. E eu quero que, a partir de hoje, você faça um pacto consigo mesmo. Toda vez que a sua mente disser não quero, você vai responder eu decido. Essa frase será o código que vai reger sua vida. Essa será a sua identidade. Não esqueça de curtir esse vídeo se ele foi relevante para você. Isso ajuda muito o nosso trabalho e é de graça para você. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque este é apenas o começo. Aqui você vai encontrar a força que faltava, as palavras que vão te levantar nos dias difíceis e o impulso que vai te fazer agir quando o mundo inteiro parar. Obrigado, decida agir a partir de hoje, fique bem e nos vemos no próximo vídeo.